vai ver os nossos erros, as nossas falhas, mas um povo que ama a Deus de verdade, que tem lutado para ser uma igreja bíblica, simples, que evangeliza, que leva a palavra, que visita, que vai atrás. É esse evangelho que impactou a nossa vida. Então não se sinta sozinho aqui dentro, em nome de Jesus. Sinta paz, sinta a liberdade de pedir ajuda. Fale com alguém, fale com a irmã, fale com o irmão, antes que venha acontecer alguma coisa. Não ande sozinho, não. Quando a gente anda sozinho é mais fácil, né, irmãos, para ser atacado. Essa igreja ama você, porque Cristo te amou primeiro. Vamos então dar prosseguimento à nossa série de mensagem. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 a 6. Eu vou entrar num campo que muitas vezes traz incômodo aos nossos corações, aos questionamentos. Entretanto, como pastor dessa igreja, eu preciso pregar, não posso ter medo, receio de pregar o que a palavra de Deus nos ensina. Todos acharam, amém? Não fique sem a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Diz assim então a palavra do Senhor: todo louvor seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, porque um dia a tua palavra encontrou guarita em nossos corações. Eu me escondo atrás da tua cruz, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Toda soberba, tudo aquilo que venha nos atrapalhar de ouvir a tua voz nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. E fala aos nossos corações. Estamos sedentos da tua palavra. Obrigado pelos louvores, pela leitura bíblica, por tudo que o teu povo tem entoado neste lugar. A reunião dos santos, do povo de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Nas exposições anteriores, nós falamos sobre a apresentação da carta. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu essa carta de sua primeira prisão em Roma. Ou seja, o homem de Deus estava preso. Ele estava preso, algemado, entretanto, deu a si mesmo o título de prisioneiro de Cristo. Você já imaginou isso? Ser prisioneiro de Cristo?
E se a gente passear, se a gente abrir Efésios capítulo 3, versículo 1, você vai conferir isso na Bíblia. Olha só o que ele diz, Efésios 3, 1. Quando penso em tudo isso, eu quem? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 2. Portanto, como prisioneiro no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 20. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem. Olha, Júnior, que maravilha, como embaixador de Deus. Um homem preso, algemado por causa do Evangelho. Ele se apresenta como remetente da carta, o autor, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade não do homem, mas pela vontade de Deus. Escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso. Nós falamos sobre apóstolos, né? Algumas pessoas hoje se dão o luxo de desejarem ser chamados de apóstolos. Colocam o nome na frente da igreja, né? Apóstolo fulano de tal. Mas o apóstolo é um embaixador do Evangelho, comissionado por Cristo a lugares que a gente nem imagina, que nunca foi pregado o Evangelho. Nós falamos então, irmãos, anteriormente sobre quais as marcas e sinais de um apóstolo. Nós falamos sobre a categoria aos santos que estão em Éfeso, santos. Nós falamos sobre isso então, dessa localidade, a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor. Era a metrópole da Ásia, era o centro do culto a Diana, a deusa da fertilidade. Aos fiéis, mesmo num contexto tão difícil, falamos sobre as bênçãos especiais para os destinatários, e falamos também sobre a graça, porque essa graça é a causa da salvação. Isso traz paz, que é o resultado dela. A graça é a raiz e a paz é o fruto. Por isso que até hoje nós nos comunicamos e damos o quê? Graça e paz. Tudo isso falamos anteriormente. E hoje nós vamos então desembrulhar. Vamos falar sobre escolhidos pelo Pai. E o versículo 3 nos ensina isso. Abençoados. Abençoados em Cristo. Olha só o que o texto nos diz. Preste atenção na palavra, na Bíblia. Versículo 3 diz assim: todo louvor seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios, o que, irmãos? Celestiais. Então, Paulo vai escrever tudo isso para comunicar ao povo de Deus, ou seja, à igreja, que é um povo muito abençoado, extraordinariamente abençoado, porque a origem dessa bênção é o próprio Deus, o nosso Pai. Ele diz: todo louvor seja a Deus. Todo louvor, somos abençoados, mas todo louvor seja a Deus. Paulo começa com quem está por trás de toda essa bênção. Quem que está por trás dessa bênção toda? O próprio Deus, que nos abençoa, que cuida da gente. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida dele. Olha só, um grande teólogo
chamado Ray Stedman, nos lembra que o grande problema é não começar no pensamento com Deus. O grande problema é não começar pensando em Deus. Ao invés disto, nos baseamos em nossas experiências e circunstâncias. Dia após dia, a gente não imagina o que Deus tem feito na nossa vida. Num simples acordar hoje, todo louvor seja a Deus. E essas experiências, que são apenas uma visão parcial da nossa verdade, muitas vezes nos impedem de louvar o Senhor verdadeiramente. E acabamos então com uma ideia distorcida do que Deus está fazendo na nossa vida, na vida do povo de Deus, porque Deus é o dono de tudo isso. Um simples copo com água, né? Simples respirar. E através dessa carta tão maravilhosa, através de Efésios, podemos ver que tudo ocorre para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, ou seja, a fim de que Ele seja louvado. Deus quer que o coração do seu povo, da sua igreja, fique tão maravilhado que reflita automaticamente louvor e glória a Ele. Já imaginou, meu irmão, você trabalhando, costurando e louvando a Deus? Já imaginou você dirigindo para a glória de Deus? Já imaginou você ajeitando um pneu na borracharia para a glória de Deus? Já você imaginou na segurança pública, salvando alguém para a glória de Deus? Já imaginou você fazendo um móvel, uma petição para a glória de Deus? Esse versículo é maravilhoso, sabe por quê? É um salmo de louvor. E nessa noite, só o Senhor é digno de receber nossa adoração, de ser chamado bendito. E essas bênçãos, olha só o que diz John Stott, quando o versículo diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Abre aspas aqui, o que diz John Stott. Ele diz assim: anteriormente estávamos em Adão, pertencendo à antiga humanidade caída. Agora estamos em Cristo, pertencendo à nova humanidade redimida, transformada. E essas bênçãos fazem com que a vida valha a pena, que a vida cristã vale a pena. Não podemos produzir essas bênçãos por nós mesmos. Só podemos recebê-las de Deus em Cristo. Até porque, sem essas bênçãos, a vida se torna desoladora, maçante e, em última análise, insustentável. Todas as bênçãos que nós recebemos é para a glória de Deus. E aí a palavra celestial em Cristo, não aparece em outras epístolas paulinas. Regiões celestiais. Isso quer nos apontar que a nossa vida está centrada aonde, povo de Deus? No céu. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E é de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz isso. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Ele nos abençoou. Essas bênçãos espirituais. Note que não é uma promessa a ser cumprida. Ele já nos abençoou. Deus já nos abençoou, povo de Deus.
Povo de Deus, Deus já nos abençoou. Amém? Não durma. Não pense que essa palavra é qualquer, não. Ele já nos abençoou. Isso quer dizer que o meu coração precisa pulsar, porque diante de tudo isso, Deus já nos abençoou. Bênçãos de Deus não são baseadas em obras humanas, mas no amor dele e da sua graça. É algo que só Deus pode dar, e o que ele já fez na cruz, por minha vida e por sua vida. Bênçãos espirituais. Paulo quer ressaltar, irmãos, aqui, só nesse versículo, olha só que coisa grandiosa, que as bênçãos distintivas da nova aliança são espirituais e não materiais. Por isso que você vem numa igreja como a nossa, e nós não vamos pregar que você vai sair daqui de Hilux. Nós não vamos pregar que você, daqui para frente, os seus problemas acabam. Não, nós não vamos falar isso não. Elas estão disponíveis, as bênçãos, para o povo de Deus já. E estão disponíveis aos justos e injustos. O sol nasceu para você nessa manhã, para mim, para os injustos. O ar, o alimento. Abra comigo Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus 5, 45. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto para os maus como a bons, e faz chover tanto sobre os justos como injustos. Ele nos abençoou, as bênçãos espirituais aos justos e injustos, e nas regiões celestiais. As regiões celestiais, mencionadas aqui em Efésios e em outras passagens da Bíblia, são, na verdade, o mundo invisível da realidade espiritual, onde as coisas são inteiramente ou intensamente reais e verdadeiras, irmãos, mas que não se pode ver nem tocar nesse momento. No entanto, desempenham um papel importante em nossas vidas. Olha só o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, só para ressaltar mais esse versículo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podem ver durarão para sempre. É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Os nossos olhos, olhar para o céu. Então veja a poderosa ilustração das regiões celestiais, do que ele quer nos ensinar. Agora eu posso aguçar mais esse processo dessa palavra regiões celestiais. Posso aguçar mais um pouco para você e a igreja e a gente aprender mais do que significa isso? Abra comigo 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. Todos nós conhecemos no Antigo Testamento, regiões celestiais no Antigo Testamento, através da história de Eliseu e o seu servo. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Aí ele falou o quê? Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Já falou isso, Júnior? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Hein, irmão Gilberto? Já foi arrochado, hein?
Hein, Wanderson? Meu Deus do céu, e agora? O que faremos agora? Exclamou o servo. E aí ele diz prontamente: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheios de quê, irmãos? Cavalos e carruagem de quê? De fogo. Regiões celestiais, que eu e você não podemos ver nesse momento, mas que tudo está acontecendo. Os anjos do Senhor nesse momento se acampam, e essas regiões celestiais, tudo em Cristo, que nos abençoou em Cristo, versículo 3 ainda, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Tudo isso por causa de Cristo, do amor de Cristo que morreu na cruz por mim e por você. E essa palavra vai aparecer, irmãos, aproximadamente 12 vezes só nesse capítulo. Esses capítulos todos que nós estamos lendo, que nos abençoou em Cristo. Tudo isso está disponível a nós, através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Este fato é salientado repetidas vezes em toda a carta aos Efésios. Não há duas palavras que aparecem com mais frequência aqui do que em Cristo ou por Ele. Não se pode pretender receber as bênçãos de Deus sem reconhecer a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Em nossas vidas. Não há outra forma. Vou repetir novamente. Não se pode pretender receber as bênçãos de Deus sem reconhecer a centralidade de Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, eu trago aqui John Stott. Ele nos explica que os 5 usos da expressão regiões celestiais, quando eu trago um teólogo, irmãos, é porque eu estou no ombro dele, olhando assim, sabe, querendo dar uma fisgada. O que esse camarada está estudando mais, se aprofundou mais. E John Stott, meus irmãos, é um homem extraordinário. John Stott nos explica então, aqui, através desses versículos, trazendo abrindo melhor os nossos olhos. John Stott nos explica que os 5 usos da expressão regiões celestiais, que encontramos em Efésios, indica que essas frases não aparecem em outras epístolas, eu já repeti. Ele diz assim: a esfera em que os principados e potestades continuam a operar. Principados e potestades. A esfera em que Cristo reina supremo e o seu povo reina com Ele. Onde, portanto, Deus nos abençoa com toda a bênção espirituais em Cristo. As esferas, principados e potestades. A esfera em que Cristo reina e que já nos abençoou em Cristo. Então, muito cuidado, se você estiver envolvido em um grupo que deixa de lado o senhorio de Jesus Cristo, o centro é Jesus. Cuidado. A tentar ir diretamente a Deus sem Jesus. Tentar ir direto a Deus sem o intermediário, o mediador, Jesus Cristo. Não tem outra forma. Para reivindicar as grandes promessas espirituais do Novo Testamento. Você está sendo conduzido a um reino espiritual, se for dessa forma, de fraude, que não fala de Jesus. Então, muito cuidado.
Deus só concede suas bênçãos espirituais em quem? Em Cristo Jesus. Se não tiver Jesus Cristo, é fraude. Olha só algumas lições para nós na nossa vida. Deus, o Pai, nos fez ricos em Jesus. Temos toda sorte de bênçãos espirituais? Sim. Entretanto, o espiritual é mais importante que o material. Os santos não são pessoas mortas, aqui no texto, canonizadas, quando diz aos santos, mas quer nos ensinar que são pessoas vivas, separadas por Deus para viver uma vida diferente. E aí eu entro no versículo 4. Olha só o que diz o versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos o que, irmãos? Santos e sem culpa diante dele. Deus nos escolheu, mesmo antes de criar o mundo. Isso mostra, irmãos, que quando Deus nos escolheu em sua mente, éramos ímpios e culpados, e que não merecíamos a adoção. Mas o que nós merecíamos sem Cristo, irmãos? A condenação eterna. Eu concordo. E eu entendo que a doutrina, essa doutrina que está na Convenção Batista e que outros irmãos pregam, é muito difícil para você entender. A doutrina da eleição. E não foi inventada nem por Agostinho. E esse aqui não é Agostinho não, tá? Da grande família não. Amém? Isso aqui não foi inventada por Agostinho de Hipona. E não foi, deixo bem claro, nem inventado por Calvino de Genebra. Eu estou pregando a palavra de Deus e ele diz. É uma doutrina bíblica isso aqui. Não por causa de Calvino e não por causa de algum outro teólogo. Está no site da nossa convenção. E nenhum cristão bíblico pode ignorar isso aqui. A nossa declaração doutrinária, e eu trago isso aqui para que a igreja ganhe corpo teológico. Corpo, firmeza. Porque você vai entender ou não o que é um cristão de verdade. Olha só o que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz. No ponto 6. Eleição é a escolha de Deus. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito. Eu e você não temos nenhum mérito, mas segundo a riqueza da sua graça, antes da criação do mundo. Deus, no exercício da sua na sua soberania divina, e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou. Será que está de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5? Ou seja, por que nós não vamos entender tão sublime, tão maravilhoso o amor de Cristo sobre as nossas vidas? Algumas pessoas pontuam o Spurgeon, né? Nas palavras do grande pregador Spurgeon. Olha só o que ele diz.
quando tudo ainda dormia dentro dele, Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, ou quando coisa alguma, nem sequer nenhum, exceto o próprio Deus, Ele já pensava na gente. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano na sua vida. E esse plano jamais foi frustrado e nem anulado. Deus não nos escolheu, irmãos, por causa da nossa santidade, por sermos melhores que os outros, mas para sermos, sabe o que eu vejo nesse versículo? Eu não posso deixar a palavra de Deus por causa dessas questões, mas entender a causa da nossa santidade. Por que Deus nos escolheu? Para sermos o quê? A própria palavra diz. Volta para mim, Mateus. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos o quê, irmãos? Santos e sem culpa diante dele. Essa palavra santos, no grego, quer nos apontar ágios. É um adjetivo, santo, separado por Yahvé. Deus, separado para si, separado do mundo. Nenhum cristão deve viver uma vida relaxada. Somos separados desse mundo para a santidade e não para o pecado. Deus escolheu o cristão, o povo de Deus, para que seja diferente dos demais homens. Olha só a responsabilidade que temos de ser diferente em qualquer lugar do mundo. Aliás, no céu só entrarão quem? Os santos. Sabe qual é a outra palavra que Paulo usa aqui? Irrepreensíveis. Amomos, no grego, que nos traduzindo tem o significado de imaculado, sem qualquer espécie de mancha. E aí eu trago outro teólogo chamado William Barclay. Abre aspas aqui, ele diz assim: cada parte da nossa vida, o nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa família, a nossa relação pessoal, deve fazer parte da nossa oferta a Deus. Tudo na nossa vida tem que ser como uma oferta a Deus. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Que privilégio, mas que também uma responsabilidade muito grande, para sermos restaurados, a fim de atingir o propósito original para o qual fomos criados. Não somos cristãos, irmãos, para viver na lama, não. Alguém questionou: pastor, mas como que isso aqui então eu posso viver na lama de qualquer forma, já que eu sou um homem separado por Deus? Negativo. Nós não somos crentes eleitos para viver na lama do pecado, não, mas para viver e apresentar-nos a Jesus como uma noiva pura, santa e sem defeito. Amém?
É uma responsabilidade. Quando você diz que você é um cristão, é uma responsabilidade muito grande. Efésios 5:27, Mateus. Estou terminando, segura. Assim o fez, para apresentá-la. Assim, não, vamos ler todos juntos, para o sono ir embora. Vamos lá. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Extraordinário. Iana. Que sublime entender isso, a responsabilidade que nós temos. Não estou pregando aqui qualquer coisa não, isso aqui é sublime. Diante de Deus e da sua presença. O que Deus deseja para nós hoje, povo de Deus então? Essa é a pergunta. Não é uma santidade que pode ser medida pela frequência de culto, que você é dizimista. Por exemplo, as pessoas pensam que pode medir a santidade quando frequenta demais um culto, as programações da igreja. Não. Mas uma santidade que se apresenta na presença de Deus inculpável, santo, irrepreensível. Aliás, todo pastor, 1 Timóteo diz isso, precisa ser o quê? Servo irrepreensível. Mas vamos lá. Vamos para os versículos finais. Ele diz assim, versículos 5 a 6. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Deus nos separou para ele, para vivermos diante dele, para viver em comunhão com Deus. E aqui está uma explicação parcial de como Deus cuida de todos os fracassos da nossa vida, da nossa vergonha, do nosso pecado, daquilo que eu e você pensamos que podemos esconder de Deus, para nos tornar um cristão que é santo e sem culpa, pecador, miserável, fracassado, e agora restaurar, santo e sem culpa. Deus realizou essa mudança na minha vida e na sua vida. E nós estamos agora num novo relacionamento com a família de Deus. E podemos nos achegar a Deus. Ele nos adotou e recebe como seus próprios filhos, nos dando também uma nova imagem, a imagem de Cristo. Aqui nós somos, irmãos. Aqui nós somos, como diz o salmista, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Salmo 42. Eu e você estávamos atolados de pecado, e hoje podemos dizer santos, separados, irrepreensível, porque Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. Nós podemos clamar Abba Pai. A palavra Abba no aramaico significa pai, no diminutivo. Isso quer dizer paizinho. Embora humanos, irmãos, e sujeitos à tentação da raça adâmica, deixamos de ser escravizados pela morte e pelo pecado em nome de Jesus. Fomos transferidos para uma nova família
e recebemos então uma nova identidade pela obra de Jesus Cristo. Somos transformados dia após dia, de glória em glória. Paulo tinha então plena consciência de que tudo o que lhe acontecia era um instrumento para transformá-lo de escravo, de preso, de acorrentado, para um filho que se parece com o Pai. Isso aconteceu comigo e com você. Crente, Deus te escolheu. Deus te escolheu sim. Mas até então você adquirir nessa caminhada toda eram muitos vícios. Vícios de escravo, de pecado. E agora Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida, até que as pessoas ao teu redor possam dizer: veja, ela reflete a glória de Deus. John Stott nos lembra que filiação também subentende responsabilidade. O Pai Celestial não estraga os seus filhos. Pelo contrário, Deus nos disciplina todo dia para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10. E por fim, Deus nos adotou para sermos membros da sua própria família. Um novo nome, um novo status legal e uma nova relação familiar. Imagina só, irmãos, aqui, nessa noite. Quem já adotou uma criança aqui? Uma irmã já adotou alguém? Adotou também? Imagina só, uma criança está no orfanato e então chega um milionário e o adota como filho. Ele recebe seu sobrenome, passa a viver na abundância de sua riqueza e não mais no sofrimento da vida de órfão. E ele pode inclusive dizer na intimidade: ô pai, paizinho querido, transformado, restaurado. Eu e você éramos essa criança. Por que razão o infinito de Deus? Por que razão o infinito de Deus do universo escolheu criaturas fracas, cheias de falhas, propensas ao pecado como eu e você, para fazermos parte do seu plano final? Ele diz: conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isso deixa claro, irmãos, que não temos qualquer motivo nessa noite para nos sentir os mais importantes por termos sido escolhidos por Deus, não. Pelo contrário, devemos nos humilhar diante desta verdade. Viver em santidade faz parte da vida cristã. Viver em santidade. Os propósitos de Deus não se baseiam nos seus méritos. Você não é bom. Eu nunca fui bom como minha mãe achava, nunca. Nunca. Tudo foi feito para a glória de Deus. Um simples homem, uma simples mulher que não tinha propósito nenhum de vida, de espiritualidade,
Hoje você pode sair daqui com isso no coração, que Deus teve graça e misericórdia sobre as nossas vidas. O resultado final disso tudo é para o seu louvor, para a sua glória. Todo o universo responde com alegria, louvando a Deus e louvando Deus em toda a criação. O versículo 6 diz: para o louvor da glória da sua graça. Deus, por sua graça, fez-nos aceitáveis em Cristo Jesus. E por fim, concluindo, nossa justiça é o que, Cleidimar? Nossa justiça é como o que? Trapo de imundícia aos olhos de Deus. Quando o filho pródigo chegou em casa, com as vestes sujas de lama, todo manchado do seu pecado, das suas escolhas, o que seu pai fez? Beijou-lhe novas roupas, anel novo, sandália nova, roupa limpa. Eu e você somos leprosos, rebeldes anteriormente, e nós fomos sarados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus! Todo louvor seja dado a Deus. Quando eu saio daqui com os meus filhos, eu penso nisso. A minha roupa foi lavada, a minha veste foi mudada, roupa nova, para a glória de Deus. Não é para ser o melhor do que os outros, não. Não é para ter soberba, não. É para eu me humilhar diante de Deus e dizer, cair a ficha e dizer: Deus, me perdoa. Eu quero estar nos teus pés. Eu quero estar na tua presença. Fomos sarados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, povo de Deus. Que a palavra de Deus encontre guarida em nossos corações nessa noite. E que eu e você possamos sempre glorificar o Senhor pelo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Separados e irrepreensíveis para a glória de Deus. Amém? Se coloquem em pé, vamos orar. Quero chamar o ministério de louvor. Quero convidar o irmão Cleidimar para estar orando nesse momento.